Nós cremos que o Senhor trará grande prosperidade para esta igreja, tanto pessoal quanto no coletivo. E hoje, a última pregação que nós tivemos aqui, que a nossa irmã Vanessa pregou, ela pregou sobre unidade. E a primeira pregação do nosso culto desse ano também será sobre unidade. Então eu convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no livro de Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 21. Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 21. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Efésios está lá no Novo Testamento. Está logo depois de Coríntios, depois de Gálatas. Aleluia. Essa semana o Tutu deu um susto na gente aí, mas graças a Deus era só saudade do inhame mesmo, né? O inhame já está vindo embora, viu, Tutu? Uns dias está chegando aí já. Amém, meus irmãos? A palavra do Senhor diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém? Vamos repetir? Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Só as mulheres. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Só os homens. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Toda a igreja. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém? Podeis vos assentar. Aleluia. Glória a Jesus. Amados irmãos, quando nós somos pais e nós deparamos com uma situação igual o Maciel e a Vanessa passaram essa semana, a gente fica meio sem saber o que fazer, porque bebê não fala, né? A gente começa a colocar suposições. E eu até mandei para o Maciel, falei: Maciel, será que não é um dentinho que está querendo nascer? Porque é um menino prodígio, é o tamanho da criança. Será que não é? Depois eu pensei: será que não é saudade do Ian? Ian brinca com ele, fica com ele. Será que ele não está sentindo saudade do Ian e tal? E o Maciel falou que ele ia fazer os exames e que ele estava com quase 40 de febre, né, Maciel? 30 e poucos de febre, um negócio assim, né? E aí eu falei essas coisas para o Maciel, falei: ó, eu vou ficar acordado aqui, qualquer coisa você me liga. Eu fiquei até ele chegar em casa esperando para ter notícia. Aí 1h pouca da manhã o Maciel me mandou mensagem, né? Falando que estava tudo bem, que ele já estava em casa e que tinha feito os exames e não tinha dado nada. Então, criança, a gente não sabe o que acontece. Nós que somos pais, né, de muitos filhos, a gente tinha dia que era uma dor de barriga, tinha dia que era se é dor de ouvido, a gente não sabe. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque a igreja, ela também, em alguns momentos, ela é, o Tefão pode assentar, ela é um bebê também. Se você não chegar aqui na igreja muitas das vezes e gemer, a gente não vai saber que você está passando por alguma coisa. A gente fica na dúvida, né? E como comunidade, como unidade, cabe a nós termos o cuidado de saber um dos outros, de procurar saber uns dos outros. Porque querendo ou não, a unidade ela é para toda a igreja, mas querendo ou não, a gente sempre tem uma afinidade a mais com alguém. Não deixa de ser unidade, você não está deixando de ser unido. Mas a gente sempre tem uma unidadezinha, tem às vezes pela idade, às vezes pela profissão, às vezes, né, e tal, a gente tem uma certa semelhança com alguém. O próprio Jesus entre os apóstolos, os discípulos, foi assim. Em algumas situações era Pedro, Tiago e João, na maioria das vezes, né? Quem andou sobre as águas foi Pedro, quem deitou no ombro de Jesus foi João. Então, às vezes você vai ter um pouco mais de afinidade, igual eu converso bastante com o Maciel, converso bastante com o Tefão, converso bastante com o José e tal, né? Converso bastante com a Vanessa, com o Antônio, mas sempre tem aquele que às vezes você pode desabafar mais um pouco aí, você vai mais além. Então, eu estou querendo dizer, e eu dei o exemplo do Arthur,
Porque o Arthur é um bebê, ele ainda não sabe falar, ele ainda não sabe pôr a mãozinha onde está doendo. Cabe a quem? Cabe a mãe e o pai tentar descobrir, levar para o médico e tal, mas cabe a igreja estar orando. Cabe a igreja estar orando para que o médico tenha o discernimento. E louvado seja Deus, nos exames dele não deu nada, né, Vanessa? Não deu nada. Então eu ainda prefiro acreditar que era saudade do Ian mesmo. E tal. Então, a palavra do Senhor fala, né? Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sujeitar, irmãos, é a gente deixar as picuinhas de lado, é a gente deixar as bobeirinhas de lado, os ciúminhos de lado, porque isso não leva uma igreja ao que o Senhor falou para nós, a colheita e crescimento. Para nós termos a colheita, nós precisamos ser fiéis ao Senhor, nós precisamos plantar. Mas eu vou plantar só nos meus dízimos, nas minhas ofertas, no meu voto? Não, eu vou plantar com o meu testemunho. Eu vou plantar falando de Jesus, igual o Marcel sempre está postando, está pregando, está mandando para os grupos, sempre está plantando. Uma semente vai sair dali, entendeu? Quando eu conheci a Vanessa e o Marcel já conhecia, né? Mas quando eu conheci eles, eu fiz o Marcel me perguntou que dia que tinha culto, na porta da igreja, na porta do Superfácil, lugar menos improvável da gente encontrar, e naquele horário ainda, e tal, e dali partiu um convite, do convite ele foi lá em casa para mexer na televisão para mim, e no próximo culto ele estava aqui com a família dele e todos se renderam aos pés do Senhor, eles são obreiros fiéis na casa do Senhor. Então, o irmão Zé e o irmão Antônio passando aqui na rua aqui também, né, sempre vendo a gente aqui, um dia chegaram, assistindo o culto, estão conosco há 3 anos aqui. O Tefon estava aqui em cima, escutou o Maciel pregar e veio pela pregação do Maciel. Então, a gente quer explicar e mostrar para cada irmão que é muito melhor ser junto, estar unido, se sujeitar, porque melhor, irmãos, é servir do que ser servido. E agora eu vou fazer uma analogia que eu gostaria que vocês prestassem atenção. Quem aqui já foi numa festa onde tinha garçom servindo? Já foi numa festa que tinha garçom servindo lá, e na mesa, servindo as coisas. Às vezes você fica meia hora esperando o garçom trazer para você a bebida, trazer para você o de comer, trazer para você. Às vezes ele vai servir as pessoas que ele acha, e principalmente quem está naquelas mesas lá do fundo. Você fica lá pro fundo, o cara até esquece você lá. Você tem que ficar, ô. Às vezes até quando você vai num barzinho, comer um tira-gosto, tomar um refrigerante e tal, para quem gosta, né? Sai daqui, vai comer lá no bar do Júnior, um bolinho de feijoada, que é bom pra caramba, recomendo, né? Quem quiser comer um tira-gosto diferente, pode ir lá, que lá tem um bolinho de feijoada bom pra caramba, viu? E tal, uma limonada boa demais. E a gente, sempre que a gente ia lá, a gente comia esse bolinho e comia. E o garçom vinha e atendia aí, às vezes estava lotado, e às vezes você queria uma coisa, às vezes demorava uns 10 minutos para o garçom vir ali para te atender. Ele estava servindo. Mas na hora que der fome nesse garçom, ele é o primeiro a comer. Ele é o primeiro a comer. Você pode ver que quem fica na churrasqueira é o primeiro a comer. E tal. Mas acontece que quem é servido passa por esses perrengues aí. Vocês podem ver quando a gente faz as coisas aqui na igreja, de comer, e são poucas pessoas. E nós temos bastante gente que serve. Tem o Tefon, tem o Maciel, tem eu, tem o Léo, tem a Lária, tem a Maria, tem várias pessoas que servem. Então você não fica muito tempo esperando. Então servir é muito bom. Mas falando-se da palavra do Senhor, o servir é melhor ainda, quando você vem trazer uma palavra que Deus te deu para a igreja, e você entrega aquela palavra para a igreja, você sai daqui do púlpito com a sensação do dever cumprido, da missão dada cumprida. Mas para isso, irmãos, nós temos que aprender a nos sujeitar uns aos outros, porque senão nós vamos chegar no púlpito da igreja, nós vamos tacar pedra nos outros. Nós vamos acertar uma pedra. Você quer às vezes acertar um passarinho aqui, você acerta uma pedra no outro lá atrás. E aí você
está sendo malicioso, e eu não acredito que é uma palavra de Deus, porque quando a palavra de Deus, no geral, ela fala com todo mundo, mas ela fala especificamente também para determinado tipo de pessoa. Ela fala com todo mundo no geral, porque a palavra de Deus se renova, mas o que ela fala para o Maciel, ela pode falar em outra conotação para o Tefon, ela pode falar de outro jeito para a Vanessa, de outro jeito para a irmã Antônia, de outro jeito para a Apóstolo, de outro jeito para a Maria Eduarda, e de outro jeito para as crianças também. Porque às vezes vocês pensam que as crianças não entendem nada do que está sendo pregado aqui, muito pelo contrário. Elas entendem, elas corrigem às vezes a gente em casa, quando a gente fala alguma coisa que não deve, e elas entendem o que é pregado aqui. Às vezes elas estão dormindo, aí se dá gente que elas estão cochilando, chega lá e fala para a gente o que foi pregado na igreja. Ah, papai, a Vanessa pregou, ela falou isso lá no culto. E olha a responsabilidade que a gente tem por estar com o microfone na mão, ministrando a palavra do Senhor. Então a unidade, ela não pode ser uma unidade, como a Vanessa falou, só do estar junto. Não, a unidade tem que ser todo mundo pensando da mesma maneira, no mesmo propósito. Talvez o pensamento da mesma maneira é difícil, porque cada um tem a sua opinião própria, mas o princípio e o propósito tem que ser o mesmo. O princípio e o propósito é um, é Jesus Cristo. Se nós estamos em unidade, mas eu penso, não, mas o diabo é mais poderoso que Jesus, não, mas eu não sei o que, não, mas eu tenho medo disso, mas peraí, então tem um negócio errado aí, ué. Aí você está junto, você não tá em unidade. Você está na igreja, mas você não está em unidade. A igreja se transformou para você num lugar de refúgio, e não no lugar em que você aprende, que você luta, que você batalha, que você aprende. E nós temos que começar a entender que essa unidade para o ano de 2026, ela vai ser extremamente necessária para nós. Porque a gente crê que todos que plantaram em 2025 vão colher. E nós cremos que o crescimento da igreja vai passar pelo que você plantou. Então, se você plantou pouco, independente do que você plantou, você vai colher. Porque Deus não vai ficar devendo nada para ninguém. Só que nós temos que entender uma coisa, e eu não esqueço de parafrasear essa mensagem que eu já preguei, a Vanessa já pregou, mas eu não esqueço do dia que a Vanessa pregou, que ela falou sobre o terreno. Em que terreno que nós semeamos em 2025? Eu vejo o hospital como um terreno muito fértil que nós semeamos ali. E esse ano vamos semear mais. Eu vejo o culto da praça, uma terra que a gente semeia, que às vezes você acha que está só nós ali, nunca está só nós ali. Sempre tem alguém passando, escutando, olhando, perguntando quem é esse povo e tal. E se Jesus voltar hoje, eles vão perguntar, mas cadê aquele povo que pregava nas praças? Cadê aquele povo que vinha no hospital? Eles vão perguntar, porque nós não estaremos mais aqui. Então, eu vejo que a unidade da igreja para esse ano, ela precisa ser mais forte ainda do que foi em 2025. Estamos lá no culto da praça? Estamos lá todo mundo, né? Nesse último mês, eu estava convalescente por causa da cirurgia e tal, então não pude estar. Mas, assim que nós voltarmos depois do aniversário da igreja, estamos lá firme e forte. E vamos voltar a espalhar pela cidade de novo o culto na praça. Vamos fazer na praça, vamos fazer ali, vamos fazer aqui, vamos fazer nos lugares, nos pontos chaves da igreja. Quero dizer, irmãos, que nós, como igreja, as pessoas acham que por sermos poucas pessoas, nós somos preguiçosos. Nós não somos preguiçosos. E eu não estou aqui para apontar A, B, C ou D. Não é isso. Não estou aqui para apontar e não cabe a mim apontar. Mas vamos citar o Maciel, que o Maciel outro dia virou para mim e falou: Maciel, você estava gritando igual um doido lá na praça lá. Aí o Maciel deu uma resposta, né?
como o apóstolo daria, educadamente, porque a gente é bonito e educado, né, Marcelo? Educadamente, eu estava pregando sobre Jesus Cristo, falando sobre Jesus Cristo. Lá no mundo eu gritava com o Zezé de Camargo e Luciano, por que eu não grito por Jesus agora? Então foi uma resposta polida e educada do nosso irmão, assim como eu faria também, né? Então, nós somos vistos, irmãos, e pode ter certeza que nós somos vistos. As pessoas olham para nós, as pessoas nos reconhecem, mesmo nós passando gente de outras igrejas aí, olhando esse pouquinho de gente, as pessoas nos reconhecem como servos de Deus que faz a obra do Senhor fora das quatro paredes. E vão nos reconhecer sempre assim, porque a essência dessa igreja é essa. É pregar o evangelho nos quatro cantos mesmo, hein? É ir para as redes sociais e falar de Jesus, né? Falar de Jesus é ir para voltar aos cultos dos lares, né, esse ano, porque nós precisamos voltar a fazer os cultos nos lares, mas priorizar os lares da igreja, priorizar a casa de cada irmão, um culto na minha casa, um culto na casa da irmã Antônia, depois um culto lá no Maciel, depois um culto lá na casa da Lária, depois um culto na casa da Alessandra, começar a fazer o giro dentro da igreja primeiro. Fazer o bem a todos, mas principalmente aos irmãos da fé. Primeiro começa aqui. E essa unidade precisa... Nós não estamos cheios de janta aqui, tá? Nós tá cheirando uma janta aqui. Mas primeiro nós precisamos cuidar de nós. Não adianta nós estarmos meio truculento, meio bruto, meio sem educação, meio sem... e tal, porque está com problema e tal, e não resolvemos primeiro as questões de dentro da igreja. Aí depois nós vamos para a rua. Então por que todo mês de dezembro, depois do dia 20, até o aniversário da igreja, a gente dá férias para todos os ministérios? Célula, culto da praça e tal. Por quê? Porque nós sabemos, irmãos, que é cansativo. Cansa você ter... a obra do Senhor não te cansa. Não te cansa. Mas você precisa ter um tempo de qualidade com a sua família. Você precisa ter um tempo de qualidade com a sua família, sair com a tua família um pouquinho, ir visitar um parente, ir para uma chácara, ir fazer qualquer coisa. Você precisa ter esse tempo de qualidade. E esse tempo de qualidade é exatamente no mês de dezembro e janeiro, que é onde uma parte tira férias, uma parte viaja, quem estuda está livre. Aí vamos lá, eu coloco o Ian como líder de jovens e não dou férias. Aí no mês que ele pode, espera o ano todo para viajar para São Paulo, ele está com um compromisso aqui na igreja. Então não é justo isso. Não é justo. Então assim, nós damos essas férias por entender que cada um, né, tem a sua cota de responsabilidade durante o ano todo. E chega o tempo do descanso também, né? Vocês acham que Jesus, durante os 3 anos e meio de ministério dele, não teve momento que Jesus recostou a cabeça? A palavra fala que ele estava no barco e as ondas agitadas pra caramba, e ele dormiu. Ele dormiu por quê? Você acha que ele dormiu porque quis? Ele dormiu porque estava cansado. Ele veio na forma humana. Você acha que andava a pé, não tinha carro, não tinha um jirico para andar, não tinha nada, né? Só a pé, aquelas roupas pesadas. Você acha que não cansa? Você acha que não cansava? Você acha que os apóstolos, os discípulos não cansavam também? A Bíblia fala que quando Jesus estava no Monte no Monte Tabor, né, que depois seria conhecido como Monte da Transfiguração, a palavra fala que Moisés e Elias apareceu para Jesus lá. E Pedro estava tão sonolento que ele não estava falando coisa com coisa. Eu vou fazer uma barraca para o senhor, para o fulano, para o ciclano e tal. De tanto sono que ele estava. Ele estava maravilhado, mas a Bíblia fala que ele estava sonolento. Que ele estava meio dormindo, que não sei o quê. Aí quando Jesus estava para ser preso, o que a palavra diz? Jesus lá orando no Getsemane, passando um estresse ali violento. E o que os discípulos estavam fazendo? Dormindo. Então, irmãos, muitas vezes nós precisamos tirar um tempo para a gente, um período sabático para a gente voltar à palavra,
um período sabático para a gente absorver o que foi pregado, um período sabático para um irmão visitar o outro na casa dele. Ô irmão, vou fazer uma visita para você aí hoje e tal. Ô irmão Antônio, vou ir comer um bolinho hoje na casa da senhora. Ô Marcelo, vamos na tua casa hoje aí, fazer uma visita para você e tal. É preciso a gente fazer isso. Esse ano foi um ano assim de muito estresse para mim, não vou negar não, foi muito estresse, passei por muita luta esse ano. Mas as lutas que a gente passa, muitas vezes a gente que está na liderança passa sozinho. Porque não dá para compartilhar com toda a igreja. Você compartilha com um, com o outro. Quando eu e o Maciel conversava, né, eu falava, cara, ser líder não é fácil, né, Maciel? Até o dia que o Maciel fez o papel de líder lá, né, no serviço dele, ele mandou mensagem para mim, falou, misericórdia. Você lembra, Maciel? Misericórdia, é pesado mesmo, mas é pesado, irmãos. Não adianta falar que não é, não, porque é. Você tem que lidar com isso, com aquilo, com não sei mais o que. É o irmão que está doente, é o irmão. Por exemplo, se o Maciel ligasse para mim, falar, apóstolo, eu estou aqui, eu não tenho condição de dirigir, eu tô sob pressão, meu filho vai ter que ficar internado, se eu podia vir me buscar, era na hora. Saía e ia lá buscar ele, buscar a Vanessa lá, ver o que fazia. Ó, nós precisamos revezar, a Vanessa não está dando conta, eu estou trabalhando, nós temos que fazer isso aí. Isso é irmandade, isso é unidade. Não é a gente ficar achando e olhando só para o umbigo da gente, não. Porque eu também tenho filhos pequenos, eu também já precisei do Marcelo me levar lá em Gospé, já precisei do Marcelo me levar em Poço, né, Marcelo? E tal. E ele estava pronto para fazer isso. Então a gente tem que ter essa conotação de um lavar a mão do outro, um ajudar o outro. Foi sexta-feira, era 2h pouca da manhã, eu não estava passando bem, eu estava com muita dor, eu já tinha ficado na cama o dia inteiro, muita dor nos quadris e tal, e eu mandei uma mensagem para a Vanessa 3 horas da manhã, falei, Vanessa, ministra a palavra para mim hoje, se você não puder, você me avisa até meio-dia. Mas por que eu mandei essa mensagem 3 horas da manhã? Porque eu imaginei que o Arthur levantava esse horário para mamar, né? E tá, falei, deve olhar o celular, né? Aí ela vai ver, aí ela só mandou para mim, não, vou preparar a palavra aqui. E trouxe um maná do céu aqui para nós na sexta-feira. Então é isso. Mas eu tenho certeza que se eu tivesse ligado para o Marcel também teria vindo, Maria Eduarda. Mas na hora me veio a Vanessa. Falei, Vanessa, você traz a palavra para nós aí, porque eu preciso, eu não estou passando muito bem não, e tal. Porque eu estava com tanta dor que eu tinha até falado para a irmã Antônia que eu ia pedir para a Alice buscar minha bengalinha lá, né? E tal, porque eu não estava aguentando nem pôr os pés no chão direito, de tanta dor que eu estava sentindo. E eu já vou para 6 meses, 5 meses sem fazer as infusões. Agora em janeiro vai voltar, não podia fazer por causa da cirurgia. Agora em janeiro volta, aí a gente melhora de novo, né? Mas tem momentos que a gente não está legal, tem dia que a gente não está bem de saúde, a gente precisa procurar um médico, às vezes precisa. E às vezes é em cima da hora do culto, às vezes você recebe uma notícia em cima da hora do culto que um parente seu morreu e tal, você fica desnorteado, você fica transtornado e muitas das vezes vai ser a igreja que vai te abraçar. Igual eu moro longe pra caramba da minha família, por exemplo. A Lucimara já mora mais perto, qualquer coisa, pega o carro aqui rapidinho, tá lá. Mas daqui lá pro meu lado, lá o Marcel já foi para aqueles lados, meu lá é longe, não é perto não. É no mínimo 10 horas de viagem. E aí às vezes você andou o dia inteiro, ralou o dia inteiro, fez isso, fez aquilo, correu atrás de uma coisa da outra, recebe uma notícia ruim, tem que viajar de noite com sono e tal, como é que fica? Então a gente tem que pensar nisso tudo, a gente tem que ter, esse ano de 2026, a gente tem que entrar, irmãos, nesse ano de 2026, tendo em mente e no coração, que é um ano especial para essa igreja. É um ano especial. Muitos falaram que a igreja não duraria um ano, porque no começo, como já falei várias vezes, era só nós aqui, eu, a Maria Eduarda, eu, a Lucimara e a Melissa
e a Alice, não tinha nem a Rebeca ainda, né? Só que a igreja já está indo para 5 anos. Louvado seja Deus. Dia 23 nós completamos 5 anos. Não teve um culto especial que nós fizemos aqui que essa igreja não ficou cheia de gente. Sempre tinha bastante gente aqui, sempre Deus esperou. Quantas pessoas passaram por aqui e ouviram a verdade aqui? E se não ficar, irmãos, não fica pensando que é culpa sua, não. Isso está previsto na palavra de Deus. Na palavra de Deus fala que no final dos tempos o ouvido das pessoas estariam um comichão para ouvir só aquilo que elas querem ouvir. E o que eu vi o pastor Gesiel falando. Pastor Gesiel é pastor das antigas aí, e ele falando, um homem de Deus mesmo, ele falando, está num ponto que o povo está cheio de ouvir esse negócio. Deus vai te dar casa, Deus vai te dar carro, Deus vai te dar não sei o que. A verdade precisa ser estabelecida novamente. O povo está cansado de chegar nas igrejas, irmãos, e só ouvir isso, e só ouvir essas coisas. É 1 hora de louvor, 40 minutos de pedido de dízimo e 5 minutos de palavra. Sendo que é a palavra que sustenta. É a palavra que sustenta, é a palavra que te dá vigor, é a palavra que liberta. E nesse ponto, nenhum de nós aqui pode reclamar, porque nós aqui, o nosso tempo maior é a palavra. Seja quem quer que for, por mais rápido que pregue, ele prega a palavra. Nu e crua, doa quem doer. Porque se a palavra não traz um confronto para a tua vida, tem um trem errado ali, ué. Tem alguma coisa de errado. A palavra traz confrontos, e os confrontos, eles vêm para que nós nos tornemos pessoas melhores, para que o fruto do Espírito possa fluir de nós. Então sempre vai ter alguém que vai ser confrontado pela palavra. Sempre vai ter. Por isso que eu falei, a palavra fala de um jeito com a Vanessa, fala de um jeito com o Marcel, fala de um jeito com o Tefon. Sempre a palavra vai trazer um confronto para você. Agora, a gente tem que aprender a absorver. Porque às vezes você está pregando aqui, e eu me lembro de um certo jovem aí, que estava no culto de jovens, e a Lucimara pregou uma palavra, e a palavra foi de encontro a que esse jovem estava vivendo. E ele pegou e perguntou para a apóstola, né? Mas a senhora orou para trazer essa palavra? Não, minha pergunta. Aí ela pegou e falou assim: eu não prego aquilo que Deus não manda, não. Talvez seja necessário um conserto na sua vida. Então a gente tem que entender que quem vem aqui para o público pregar, eu quero acreditar, que até hoje eu tenho visto isso, vem cheio do Espírito Santo. Vem cheio do Espírito Santo para pregar. Eu não tenho visto ninguém pregar nenhum tipo de bobagem aqui, nenhum tipo de bobeira, heresias e tal. Não vi nada disso, não. E olha que às vezes a gente está na internet, a gente vê muita coisa. De vez em quando o Marcel manda umas coisas para mim lá, e eu fico meio na dúvida, eu fico olhando aquilo. Eu falo, não, mas esse negócio está meio atrapalhado isso aqui e tal. E eu tô aprendendo eu não estou falando que ele está errado, não, gente. Às vezes ele está assistindo um vídeo, aparece outra coisa ali já encaminhando, você acha que é um negócio. Tem uma página, a Maria passou por isso, eu também passei, do Facebook, você lembra? Como é que chamava mesmo, Maria, você lembra? Era alguma coisa... Frase evangélica. Só que você abriu o negócio, rapaz, só parecia trem de mulher pelada. Deus e eu. Só parecia esses negócios. E o pior é que você saía do negócio, continuava aparecendo no seu celular. É culpa da gente? Não é, ué. Não é culpa da gente. Então, às vezes, aparecem umas coisas, e eu, por exemplo, eu evito de ficar vendo essas coisas de hoje. Eu gosto de ver as pregações raiz lá de trás. Aquilo lá me edifica e tal. Porque eu estou acabando de falar aqui, o povo está cansado desse negócio de ficar falando, Deus vai fazer, Deus não sei o quê.
Mas aonde que está? Ó, você precisa renunciar. Ó, você precisa aceitar Jesus Cristo como o único salvador de sua vida. Aonde que está, irmãos? Isso não estou falando só aqui não. Eu estou falando no âmbito geral. Qual foi a última vez que você ouviu falar que um paralítico andou, levantou da cadeira de roda? Qual foi a última vez que você falou que a pessoa foi curada de câncer? Isso não é anunciado, irmãos. Mas que o irmão ganhou um carro 0 km, lá é. Que o irmão comprou uma casa, lá é. Isso é anunciado. E isso chama os outros mesmo, aí. É igual uma propaganda de uma determinada fala, né? Vem que nós somos a solução. Está amarrado em nome de Jesus, aí. Negativo, a solução é Jesus em todos os aspectos. Amém. E tal, não é a fonte de água viva que é a solução para a tua vida, não. É aquele que está aqui, o dono da casa, que é a solução para as nossas vidas. É Jesus que é a solução para as nossas vidas. É a unidade que fala lá em Atos 42, que o povo achava graça naqueles que estavam dentro da igreja, e o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Vocês podem ver, quem não alicerçou não está aqui. Quem não tem alicerce, eu estou falando dos que passaram, não dos que estão viajando. Quem não alicerçou, quem não suportou o peso do cajado, quem não suportou o peso da palavra na sua vida, ele não aguentou e foi embora. E muitos deles estão no mundo desviado. Agora a culpa é da igreja? Por pregar um evangelho verdadeiro? Por não maquiar o evangelho? Por não fazer da Bíblia uma árvore de Natal? Cheia de bolinha, de confeito, daqui, daquilo outro? Não. Porque a palavra fala o quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se a verdade vos libertará, adianta eu pregar meia verdade aqui, irmãos? Você vai ficar aqui por um tempo, mas na hora que apertar o carro no teu pé, você se manda. E eu vou falar uma coisa para os irmãos, eu tomei uma resolução na minha vida esse ano, entendeu? Eu vim pensando nisso agora, na hora que eu estava vindo para cá, nem falei nada com o Lucimara, com o Maria, nem falei nada com ninguém. Esse negócio dos outros ficar ligando a gente e ficar falando, é porque eu preciso de ajuda, porque eu preciso que o senhor venha na minha casa. Não, vai para a igreja. Vai para a igreja. Mas eu estou fraco, eu não consigo. Não, você consegue, você tem força para ir para um boteco beber. Você tem força para usar um baseado de maconha, então você tem que ter força para vir para a igreja também. Porque não sei. Aí eu tiro por base o irmão Zé e irmão Tonha. Chovendo, os dois chegou aí para o culto. Aí. Eles podiam muito bem ter ficado na casa deles lá e eu não recriminaria eles em nada. Estão aí na igreja. Entendeu? Os irmãos que estão viajando, eu não posso falar, porque se estão viajando, eu sabia que eles estão viajando, que eles avisaram. Mas assim, é umas coisas que a gente não entende. Entendeu? As pessoas ficam buscando, aí vai o Maciel, fala, Maciel, dá uma força e tal, o Maciel vai lá, manda mensagem, o cara não responde, quando responde duramente, rispidamente. Aí a outra mulher liga e fala, mano, hoje eu não posso porque a avó, da bisavó, da minha tataravó, da avó do meu filho está aqui. Misericórdia. Desse jeito não dá não, aí. Vamos trabalhar. Aí no mundo está cheio de gente precisando. E outra coisa, o desviado conhece o caminho da igreja. Ele conhece o caminho da igreja. Ele sabe exatamente aonde é a rua João Pedro da Anunciação 333. Ele sabe onde é que é a 13 de maio lá, a quadrangular. Ele sabe a rua do lado do Eba ali, onde é a Deus é Amor. Ele sabe a rua Brasil, onde que é a Assembleia de Deus. Ele sabe lá em cima, lá no Eldorado, onde é que é a Assembleia de Deus. Ele sabe de onde ele saiu. Entendeu? Ele sabe de onde ele saiu. Se ele não quer ficar mais lá e quer ir para outro aprisco, problema dele com Deus. Mas a gente ficar indo lá e tal, não é cachorro pra gente ficar pondo coleira nos outros, não, hein? Que dia que vocês viram eu falar pra pessoa aqui assim, você é obrigado a ficar aqui? Nunca falei. Eu sempre falei o seguinte, irmão, se você não sentir bem nesse aprisco, tem outros aí, irmão. Mas aqui você não vai ouvir o que você quer, você vai ouvir o que você precisa. E isso é unidade. Porque o que eu quero para mim, que é salvação, eu quero para os irmãos também.
Isso é unidade. Então, se a gente não tiver esse tipo de pensamento para 2026, nós já vamos começar errado. Nós precisamos começar com os dois pés no certo, alicerçado aqui na palavra. Irmãos, e outra coisa que eu quero falar para os irmãos, e vou falar isso hoje, né? E vou falar no próximo culto, quando eu estiver ministrando. As lutas esse ano também serão grandes. Porque quem plantou, e quem mexe com planta é igual o Tefon, Maciel, de vez em quando planta alguma coisinha lá também, né, Maciel? Sabe que se você plantar e não regar, não adubar, muito difícil vai nascer alguma coisa ali. Então, o Senhor falou que no ano de 2026 é o ano da colheita e crescimento da igreja. Pode ser, irmão, nós vamos ficar meio ano regando, jogando adubo, podando, e essa colheita vem só lá no final do ano. Mas que 2026 vai ser o ano da colheita, vai. Aquilo que você plantou, rega. Eu comecei a falar, acabei fugindo do assunto, né? Eu lembro do que a Vanessa falou, né, na ministração dela, que eu já preguei também sobre esse texto, mas sobre uma outra ótica, né? Nós temos que entender que existem vários tipos de terreno. A palavra de Deus fala da estrada, do terreno rochoso, do terreno espinhoso e do terreno fértil. Então, muito de nós insiste em querer que saia algo lá no terreno espinhoso, lá no terreno rochoso. Muitos de nós insistem que nasça no caminho, mas não trabalha a terra boa. Então nós precisamos trabalhar a terra boa, irmãos. É porque é de lá que vai vir o fruto. É de lá que vai vir o fruto. A gente semeia para todo lado, mas tem uma terra boa. E outra coisa, irmãos, aprenda uma coisa. Se você ganha uma alma, a palavra fala que você ganhou o mundo inteiro. Uma alma. Então esse ano de 2025, esse ano de 2025, eu não sei quantas almas você ganhou. Eu não sei. Mas faça um propósito com Deus de 2026, ganhar 100 almas. E quando eu fiz esse propósito para o Senhor, eu tenho praticamente certeza que eu ganhei mais de 100. Quando eu pregava lá em Itapirativa. Tinha dia que 40 pessoas aceitavam Jesus. Eu me lembro que eu fui pregar em Areado uma vez. Eu tirei 26 horas de serviço direto ali na divisa. Eu estava só o pó da rabiola. E eu fui pregar lá. Tem até uma foto. Depois eu vou ver se eu acho. Vou postar no grupo da igreja. E a igreja lotada de gente na quadrangular que eu preguei lá. E naquela noite, pessoas se reconciliaram. Pessoas aceitaram Jesus ali. Pessoas foram curadas. Teve um irmão lá que ligou, mandou o pastor de lá me avisar que ele tinha chegado na igreja, que ele estava aguentando de dor de cabeça, e quando nós oramos ali pela misericórdia do Senhor, ele foi curado na hora lá. Então, irmãos, a porta que abrir para você, vai, me comunica e vai, debaixo da bênção. Nós não temos que estar aqui, como diz o outro, querendo ficar tirando o irmão de outra igreja para vir para cá, não. Mas se alguém te convidou para pregar lá, para levar as boas novas do evangelho, mas vai e prega a verdade. Não vai chegar nos lugares maquiar nada para ninguém, não. Vai lá e prega a verdade. Que Jesus salva, cura, liberta e tal, batiza com o Espírito Santo, que é preciso renúncia, que é preciso ter uma vida com Deus, deixar o passado para trás, deixar para ter um presente produtivo, para plantar no presente, para colher no futuro. Chegar lá para poder ficar falando lorota para os outros ouvir, não vai não. Vai, prega o que vocês têm pregado aqui, têm ouvido aqui, sendo discípulos desse apóstolo aqui, que é discípulo de Jesus. Amém? Bom,
eu queria agradecer aos irmãos pelo ano de 2025, nós já fizemos isso no último culto, né? E dizer aos irmãos que foi muito bom, mais uma vez parafraseando o que a Vanessa falou, nós tivemos um meio do ano para frente com muitas ministrações temáticas, né? Foram muitas ministrações temáticas e Deus nos deu 2 direcionamentos, que foi unidade e avivamento. Agora, assim, está muito no meu coração, a palavra, já há uns 4 meses atrás, o Senhor falou essa palavra no meu coração. Está muito no meu coração cuidar da semente que nós plantamos, para essa semente crescer e dar frutos ainda esse ano. Aleluia. Amém? Então é isso que eu queria ministrar nessa noite para os irmãos, que o Espírito Santo, eu estava deitado à tarde e pensando, né, no que poderia ministrar. Eu estava assistindo até uma ministração do pastor Josiel Gomes e veio no meu coração essa palavra de unidade para a igreja e tal. E é como eu falei, gente, as pessoas estão cansadas de ouvir que Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Deus não é obrigado a fazer nada por ninguém. O principal ele já fez, que é enviar Jesus Cristo. O principal ele já fez. Principal. Agora cabe a nós renunciarmos o nosso eu, renunciarmos renunciar o nosso eu, o nosso ego, sermos uma igreja que caminha juntos com o mesmo propósito e princípios. Aí nós vamos vencer. E outra coisa, Davi venceu um gigante, mas na história a gente estuda que Golias tinha 5 irmãos, mais 4 irmãos. E se viesse os 4 irmãos lutar contra Davi? Por que Davi pega 5 pedrinhas? Então cada gigante que vier, irmão, que você derrubar, o próximo será maior. O apóstolo Josué fala sempre isso para mim. Hoje você derrubou um gigante, mas amanhã vai vir um maior ainda. Mas o nosso Deus, o diabo tem poder, irmãos? Tem. Mas Deus detém todo o poder. Todo o poder. Todo. E Ele não vai tocar em você se não for permissão de Deus, se você não der uma brecha. Então vamos procurar fechar as brechas e vamos procurar ser ilibados diante do Senhor, ser atalaias do Senhor. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Vamos ficar de pé. Soberano Deus e eterno Pai, nessa noite nós queremos, ó Deus querido, dizer ao Senhor, meu Pai, no primeiro culto de 2026, Pai, em muitos lugares eles fazem 12 dias de oração para 12 meses de bênção. Eu aqui nessa noite eu já quero profetizar 12 meses de bênção nas nossas vidas. Eu já quero profetizar para esta igreja, meu Pai, colheita farta, meu Deus. Eu quero profetizar para essa igreja crescimento, meu Pai. Quero profetizar na vida de cada um, meu Pai, prosperidade, graça. Eu quero não só prosperidade material, mas prosperidade na graça, meu Deus. Prosperidade, meu Deus, na área, ó Deus querido, da saúde, meu Pai. Prosperidade no entendimento da Tua palavra. Prosperidade, meu Pai, nas bênçãos, ó Pai, que só o Senhor pode nos dar. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nesta noite, meu Pai, cada um receba da Tua parte, meu Deus, livramentos, meu Pai. Receba, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, bênçãos que não têm fim. Meu Deus, que a palavra do Senhor seja para nós, ó Pai querido, a bússola que nós tanto precisamos, meu Pai. E aquilo que nós fizemos de errado em 2025, nós não venhamos a cair no mesmo erro, meu Pai, mas nós venhamos, meu Pai, a pisar aonde o Senhor pisou. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa, meu Pai, nessa noite, derramar em nós, ó Pai,
derramado em nós o teu Santo Espírito, decanta labanai, cheiko sidecai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, que o Senhor manifeste o teu poder e que cada um de nós decanta labanai, ribalabanai, ribanai, cheiko sidecai. O Senhor possa, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, que as portas do inferno não prevaleçam contra a tua igreja, meu Pai, e para onde o Senhor nos levar, meu Pai, nós possamos ser bênção, meu Pai. Para onde o Senhor nos transportar, nos levar, nós possamos colocar os nossos pés e ser bênção, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, que nós possamos, meu Pai, receber do Senhor a dádiva e bênção que esperamos, meu Pai. Assim eu abençoo cada um, meu Pai, a casa de cada um, os filhos de cada um. Abençoo, meu Pai, os pais de cada um. Abençoo os tios, primos, irmãos de cada um. E peço ao Senhor que através de nós, a nossa família toda conheça a tua palavra e seja salva em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Bata palmas ao Senhor, irmãos.